Olá, o meu nome é Sara Almeida e sou coordenadora da iniciativa Voice Leadership. Esta iniciativa pretende apoiar pequenas e médias empresas a tornarem-se mais competitivas através da aquisição de conhecimento e promovendo também o acesso a uma rede de contactos relevantes para apoiar o seu crescimento. Para além do programa formativo presencial, a iniciativa conta também com conteúdos complementares que pretendem explorar temas muito específicos de interesse para as PME. Hoje temos connosco a Cláudia Monteiro, com mais de 20 anos de experiência no setor financeiro e atualmente diretora de compras no Montepio Serviços ACE. Uma das suas áreas de especialização são os processos de centralização de compras e gestão de risco de fornecedores. E hoje terei a oportunidade de a entrevistar para que todos os gestores de PME que nos acompanham possam aprender mais sobre este tema. Cláudia, em primeiro lugar, muito obrigada pela tua presença aqui no estúdio da Nova SBE para esta sessão de mentoria online. Obrigada eu pelo convite e por esta oportunidade. Vamos falar de Total Cost of Ownership. Certo. Dentro da temática de negociação. Certo. E então, a minha primeira pergunta, e tendo eu uma PME, sinto a importância que isto tem. O que é o TCO? E já agora diz-nos o que é isto em português. E qual é que é a sua importância num processo de negociação? Certo. O TCO não é mais do que o custo total de compra. E tem uma extrema importância porque, efetivamente, é uma métrica que nos permite avaliar o custo que está associado a uma determinada aquisição, a uma determinada compra. Muitas das vezes, quando iniciamos um processo de negociação, ficamos com a ideia do custo inicial, mas existem muitos outros custos e devemos tê-los em consideração na nossa análise. Portanto, podem ser os custos iniciais de aquisição daquele produto, daquele serviço ou até do próprio bem, mas depois, e os custos de implementação? E os custos com a operação? A manutenção? O próprio transporte? A entrega à porta? Eu tenho que ainda ter um custo com o transporte? E no fim de vida daquele produto, como é que eu o devolvo? Que custos eu terei se o substituir? Portanto, é esta visão generalizada que nós devemos ter quando... e não só o preço, não é? No fundo, nós temos muita tendência, quanto custa? E o custo é muito mais abrangente e é esse o significado do Total Cost of Ownership, ou no fundo o custo total de compra. Podes dar um exemplo de uma compra? Isto acontece muito, por exemplo, na compra de um software. Muitas das vezes nós vimos que, por exemplo, um software, vamos imaginar até para fazer a gestão dos nossos recursos humanos, custa 15.000 euros a implementação, por exemplo, mas e depois as licenças? Qual é o custo que nós temos com as mesmas? É necessário formação para as nossas pessoas e atualizações. Estão previstas, não estão previstas? É um custo extra. E um dia que eu queira substituir por razões várias ou porque surge uma outra situação no mercado, uma outra solução e eu quero substituir, como é que eu acedo aos dados? Ainda tenho que pagar por eles ou já está incluído no contrato? Portanto, o ideal é nós termos noção do ciclo de vida que aquele produto ou serviço tem, quanto tempo é que vamos poder usufruir dele, para, durante esse tempo, termos a efetiva noção do custo mesmo. Ok, portanto acaba por ser um custo total, não é? Exatamente, é mesmo esse custo total. E qual é que é o objetivo do TQO? Porquê é que é tão importante sabermos isso? É porque fazemos comparações muito mais corretas e justas entre as propostas que nós recolhemos do mercado. Porque muitas das vezes nós fazemos uma consulta ao mercado, quem nos apresenta as várias propostas, coloca custos logo na parte inicial, que é aquilo que nós chamamos os custos iniciais, e outros custos estão ali um pouco disfarçados nos custos recorrentes. E nós só nos apercebemos ao longo da vida do produto. Então não há um standard, não é? Não há uma forma igual que todos apresentam a proposta. Não. E nós, ao tentarmos fazer este exercício, estes cálculos, temos esta clara noção de quanto é que nos custa aquele produto ou serviço. E conseguimos, de uma forma muito mais justa, compará-los. Portanto, facilita até a comparação entre concorrentes, entre propostas que estão a concorrer naquela consulta ao mercado. Torna mais transparente. E quem é que faz este Total Cost of Ownership? Somos nós? Somos nós que estamos a comprar. Somos nós que estamos a comprar. Ou seja, qualquer empresa, PME, deve fazer este exercício. Não ficar apenas pelo valor inicial, mas fazê-lo de uma forma total,
para ter esta noção, até porque depois, financeiramente, ao longo dos vários períodos contabilísticos, consegue ter a noção do que é que tem que contar em termos de custos em cada ano, e não só naquele momento específico da compra. Ok. E em relação aos tais, ao cálculo de custos com a operação e manutenção de um produto, como é que nós incluímos isso? Como é que nós fazemos isso na prática? Porque estás-me a falar disto e eu estou a pensar na minha PME. Eu comprei software e a avaliação que fiz foi de facto foi com base no custo. Exatamente. Portanto, como é que eu faço agora, como é que eu incluo os cálculos destes custos com operação e manutenção ao longo do seu ciclo de vida e já agora o que é o ciclo de vida? Ciclo de vida, por norma, é o tempo que vou usufruir daquele produto ou serviço, não é? Em princípio, podem ser 2 anos, 5 anos, depende daquilo que nós estamos a comprar. Se for uma máquina, pode ser 10 anos, portanto, temos exemplos vários. Mas quando nós dizemos que devemos olhar exatamente para o ciclo de vida, ao longo do tempo, quando eu for usufruir daquele produto ou daquele serviço, o que é que eu preciso para usufruir dele? As minhas pessoas vão trabalhar de que forma? Eu preciso de energia, preciso ter um espaço específico, preciso efetivamente ter manutenção. E ao fazer este exercício, de que forma é que eu vou utilizar, eu começo logo a identificar os pontos que podem ou não ter um determinado custo. E este exercício é fundamental para eu ter noção de qual é efetivamente o meu custo global de compra. Ok. Por isso, eu proponho fazerem este exercício de como é que eu vou utilizar o meu produto ou serviço. Que ciclo é que ele vai ter ao longo das minhas operações, não é? De que forma é que eu vou integrá-lo na minha empresa e como é que eu vou utilizar. Assim percebo o ciclo que o mesmo vai ter e consigo identificar os pontos e saber se tem um custo ou não. Ok. E isto nós não temos aqui no script, mas estava a pensar ao nível de desafios. Que desafios é que existem quando estamos a pensar no TCO? Os desafios é exatamente não termos esta visão tão alargada, ainda não termos conhecimento, ou porque é a primeira vez que compramos algo, ou porque é a primeira vez que estamos a integrar uma determinada solução e ainda não tivemos a experiência necessária. O que proponho aí nessa situação é falar com quem já utiliza, não é? Empresas que estejam no mesmo setor de atividade, e nós também devemos falar com os nossos concorrentes, e tentar perceber efetivamente que custos é que podem estar ali. Nós costumamos dizer que isto é um pouco como um iceberg, não é? Temos o custo inicial na parte de cima, mas existem muitos outros cá em baixo. A experiência também nos leva depois a saber como é que eles podem ser identificados, mas nada como pesquisar, como procurar o conhecimento e a informação. Há propostas de fornecedores que são mais claras que outras. Às vezes fazer algumas perguntas também nos leva a entender melhor esses custos que podem estar ali um pouco mais disfarçados, digamos assim. Há empresas que apoiam isto? Por exemplo, eu posso pedir ajuda ao meu contabilista? Sim, mas normalmente eu gosto muito de envolver nestes processos de negociação e no cálculo do TCO a própria área que vai usufruir, porque eles têm noção de como é que... qual é o ciclo de vida, não é? De que forma é que eu vou utilizar aquele produto ou aquele serviço. As áreas que utilizam são aquelas que mais dominam aquilo que nós estamos a comprar. Eu costumo dizer que não compro nada que as minhas áreas internas não desejem. E, efetivamente, tem que ser um trabalho feito a muitas mãos. Não é um trabalho que o negociador de compras, efetivamente, esteja a fazer por si só, isolado, porque ser algo matemático, deve ser algo pensado com quem vai utilizar. Isto é ainda mais relevante e, no meu entender, mais fácil de pôr em prática numa PME. Porque as estruturas são muito mais clean. Portanto, normalmente quem está a comprar até é quem vai utilizar. Portanto, ele domina. Ou seja, aqui ter uma PME acaba por ser uma vantagem, uma vantagem quando estamos a falar do TCO. No meu entender, sim. Exatamente, porque eu estava aqui a pensar ao nível de colaboração, como é que funciona depois internamente este cálculo. Era como estavas a dizer, tem que estar envolvida a área que vai utilizar o serviço ou produto.
E depois têm que estar envolvidas também áreas que façam a gestão da margem. Sim, e que financeiramente saibam fazer estes cálculos e depois, obviamente, também temos aqui uma articulação com a nossa própria contabilidade para saber depois, contabilisticamente, como é que especializamos aquele custo ao longo dos anos, se faz sentido comprar em APEX ou OPEX, portanto aí depois já são outros pormenores mais financeiros. Mas para a decisão da compra em si, o essencial é desmistificar que há só um custo. Pode até haver só um custo, é um bem, é aquele custo, é entregue à porta e não se passa mais nada. Mas fazer o exercício, ou pelo menos questionar, leva-nos a que consigamos ter melhores condições para tomar boas decisões estratégicas. Ok. E última pergunta em relação a isto. Quando nós estamos a falar sobre PMEs e sobre processos de decisão, às vezes há aqui uma preocupação relacionada com a rapidez de reação, certo? Portanto, se já não devemos olhar só ao custo inicial, mas sim a vários custos para poder ter o custo total de compra, isso se calhar acaba por atrasar um pouco a decisão de compra de determinada coisa ou até fazer com que eu desista Sim e não. dessa compra. Ok. Sim, é possível. Eu, sinceramente, acho que os processos de negociação tornam-se muito mais ágeis numa PME, porque o poder de decisão está logo ali. Muitas das vezes, quem está a comprar pode logo decidir. Ok. Ao contrário de uma grande empresa que tem várias estruturas e que ainda tem que ser apresentada uma proposta, ainda tem que ir a conselho, ainda tem que ser deliberada. E numa PME, eles têm uma agilidade e uma flexibilidade que eu considero que é uma vantagem num processo de negociação. Este TCO não é algo que leve muito tempo a fazer. Pode demorar mais tempo nós a fazermos o exercício de que pontos é que devemos considerar no nosso cálculo. Mas depois é algo que é relativamente rápido e nós, inclusive, na nossa formação no Voice Leadership, fazemos exercícios com as PMEs neste sentido, porque é uma vantagem termos este conhecimento. E as PMEs têm esta agilidade no momento da negociação, a meu ver. Fantástico. Aqui, recapitulando um bocadinho, e já te peço depois uma mensagem final também. Portanto, o custo total de compra é muito importante porque não é só o custo inicial que deve ser considerado na decisão de compra de algo, seja um serviço ou um produto. Temos vantagem a utilizar o TCO porque conseguimos avaliar várias propostas e estabelecer, se calhar, um standard que não temos inicialmente quando pedimos Melhor estas comparação propostas. entre as mesmas, mais justa. Ok, exatamente. Comparação é a palavra-chave. Deve ser sempre considerado o ciclo de vida, porque utilizamos várias coisas, seja energia, seja dinheiro, seja pessoas. Devemos sempre considerar este custo de vida do produto ou do serviço que vamos adquirir. E a área que vai usufruir tem que estar envolvida no cálculo deste TCO. Isso. Vantagem das PMEs, são mais ágeis, têm menos níveis hierárquicos e menos complicações ao nível organizacional, o que permite também uma vantagem no lado da negociação. E são mais rápidas na decisão. E são mais rápidas na negociação. Uma mensagem que queiras deixar às PMEs sobre o TCO e qual é o primeiro passo que podem dar se estiverem a considerar utilizar este... Fazê-lo. Exatamente. Eu deixaria a mensagem para terem em consideração enquanto tomada de decisão estratégica, terem isto no mindset deles. Portanto, não aceitarem logo o primeiro valor, que é o valor inicial. Questionarem sempre que valores há mais, o que é que devemos ter mais em consideração. E vão tomar decisões muito mais robustas e que a médio e longo prazo vão-lhes trazer melhores benefícios, por certo. Fantástico. Nesse sentido. Obrigada, Cláudia, Obrigada, por isto. Ana. Iremos falar mais sobre outros temas, mas sobre o TCO, penso que está tudo. Muito obrigada e até breve. Obrigada. Até breve, Sara.